Olá, meus irmãos. Essa semana a gente reflete sobre as famílias, né? A igreja determina essa semana, né? Estamos no mês das vocações, então a igreja determina que essa segunda semana é a semana das famílias. E eu postei já nas nossas redes sociais uma frase de Santa Jeana que diz o seguinte: a qualquer um de nós, Deus indicou o caminho, a vocação e, além da vida física, a vida da graça. De seguir direito nossa vocação depende a nossa felicidade terrena e eterna. Então, se você tem vocação matrimonial, vocação para formar uma família, eu gostaria que você ouvisse essa reflexão que nos traz o Padre Paulo Ricardo nas suas aulas do seu curso, né? Eu sigo esse curso, eu sou inscrita no curso do Padre Paulo Ricardo sobre a teologia do corpo, porque ele busca um resgate da figura originária da união entre o homem e a mulher e da partir dessa revelação que a Bíblia nos dá sobre o fundamento do nosso existir enquanto homem e mulher, com a ajuda e a luz de São João Paulo II nas suas catequeses da teologia do corpo, o Padre Paulo nos traz uma reflexão sobre por que então existe tanta disputa, né? Tanto problema nas relações entre homem e mulher. Vamos começar então esse vídeo pedindo a ajuda do Espírito Santo para a gente compreender, porque são coisas de Deus, né? Então toda vez que a gente vai compreender uma coisa que não é humana, não é só científica, porque a ciência, como o padre mesmo diz, vai dar um lado do problema, não vai dar todos os lados, né? Quem vê profundamente, com os olhos profundamente voltados para Deus, vê a questão por um plano muito acima, muito maior que o plano espiritual. Então, pedir a ajuda do Espírito Santo para a gente tentar começar a compreender essa problemática. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A primeira coisa que a gente pensa ao falar de matrimônio, e quando a gente começa a se aprofundar um pouquinho mais nos ensinamentos da nossa igreja, é que o matrimônio entre o homem e a mulher é a configuração, né? É a prefiguração e está realmente configurado na união entre Cristo e a igreja. Então, o objetivo do maligno de destruir os casamentos é o mesmo objetivo do maligno que quer nos impedir de nos salvarmos, ou seja, quer nos impedir de fazermos parte dessa igreja que se une a Cristo. Então, da mesma forma, não quer que um homem se una à mulher. Por quê? Porque essa união, esse matrimônio, esse sacramento em que um cônjuge se dá ao outro e os dois passam a formar uma só carne, é aquela mesma guerra do demônio contra a igreja, né? Contra a união do homem com Deus, que é aquilo que o deifica, é aquilo que me torna parte de Deus. Então, aí eu sou salva porque eu entro em comunhão com Deus, que é a vida em si, é a vida no Espírito e é a vida eterna. Então, a primeira problemática que a gente tem que entender, e isso tudo eu estou tirando, óbvio, à luz dos ensinamentos da igreja do Padre Paulo Ricardo, que vem nos lembrar muito bem com essas, pegando aqui as duas primeiras aulas dele, tá? Sobre a teologia do corpo, é que essa destruição, ela quer, em última instância, destruir o ser humano. Então, o que o Padre Paulo nos traz a reflexão? Primeiro ponto, o demônio sabe que a sexualidade é a via da união matrimonial entre o homem e a mulher, ou seja, através da sexualidade, da atração sexual, da potência que existe em cada um de nós, para termos a atração pelo sexo, que não existe por si, mas com uma finalidade que é de unir duas pessoas e gerar a vida. Por isso a igreja não divide, não existe contraceptivo, não existe nada para o cristão, porque ele entende isso como uma consequência natural e verdadeira da união matrimonial, através dessa união, né, dessa atração sexual que o homem e a mulher podem se unir, se configurar
dentro dessa lógica da salvação. Então, eles passam a fazer parte desse projeto de vida de Deus. Então, eu, você, que temos a vocação para o matrimônio, somos coautores da vida, através da união, né? Então, quando a gente tem essa vocação, como diz Santa Jeane, é de seguir essa vocação, de seguir direito. Nossa vocação depende da nossa felicidade. Então é por isso que muitos casais não são felizes, porque, em primeiro lugar, acham que eles, seres imperfeitos, vão se completar e se tornar felizes mutuamente em sua plenitude. E aí está o primeiro erro. É aquele primeiro erro de querer colocar em si a expectativa da sua felicidade, que foi o primeiro erro de Adão e Eva lá, quando não escutaram a palavra de Deus, né? Não proveis daquela árvore. Então, isso é muito exemplificativo da nossa vida. A gente acha que, por conta do nosso próprio raciocínio, nós vamos atingir a felicidade. Então, se eu tenho um raciocínio X e o fulano tem um raciocínio Y, junta-se os dois raciocínios, os dois se amoldam, os dois se fazem felizes e pronto, a gente não precisa de mais nada. E esse é o grande erro, porque um ser humano que não é infinito em si mesmo, não é criado de forma infinita, mas com o traço, com a vocação para ser infinito, né? Ele não pode te completar, ele não pode te fazer plenamente feliz. Só Deus te faz plenamente feliz. Eu já pego aqui a frase de Padre Paulo Ricardo, refletindo, óbvio, São João Paulo II, que diz: você foi feito para o casamento com o infinito, que é Deus. Você foi feito para ser igreja e se unir a Cristo. E aí o reflexo do matrimônio é a sua união com essa pessoa em Cristo, e não vocês dois puramente sem Cristo. Isso é praticamente impossível, né, de dar certo a longo prazo. Por quê? Porque a reconciliação com Deus, esse voltar atrás no pecado original, que é o nosso trabalho diário, que é o nosso trabalho cotidiano, é que vai nos trazer essa felicidade com Deus e com o outro. Então, se eu não estou reconciliada, se eu não sei qual é o fundamento perfeito do sexo, eu desvirtuo o sexo. E aí, Padre Paulo nos diz: o diabo se apropria do instinto natural de todo ser humano pela sexualidade e a perverte. Os homens passam então a procurar no sexo um Deus alternativo. E é por render graças a esse Deus alternativo que os homens têm todas os outros desvirtuamentos que tem do sexo, que é a masturbação, a pornografia, a fornicação, que é o sexo fora do casamento, o sexo na fase de namoro, né? Então, esses desvirtuamentos são o quê? É deusificar uma coisa, que é o sexo, que é um objeto, que é uma via. É tornar a via o fim. Então, a via não é o fim. A via, ela é um caminho, óbvio, predisposto por Deus. O prazer é algo querido e desejado por Deus para nós, para que dentro dessas funções todas que o sexo tem, essa união gere vida. E essa união gere mais união ainda, a união física, a união mental, a união no caminho para Deus. Então, o matrimônio passa a ser caminho de quê? De santificação, em que duas pessoas que têm naturezas distintas, apesar da mulher ter saído do lado do homem, e o Padre Paulo diz isso, então eles têm comunhão em dignidade, a mulher não está nem acima nem abaixo do homem, saiu da costela para ter essa comunhão em dignidade, que é a mesma comunhão em dignidade que a gente alcança se unindo a Cristo na cruz, porque não foi do lado de Cristo que saiu sangue e água e que fundou a igreja. Então, do lado de Cristo, eu também me uno. Olha para a figuração do matrimônio. A água que sai do lado de Cristo une Cristo à igreja. O sacrifício de Cristo une a mim a Ele. Eu, igreja, a Ele. Você a Ele. Então, do lado do homem também existe a sua parceira, e é por isso que essa dignidade, vem dizer o Padre Paulo aqui na aula 2, ele diz: desta vez sim, Adão exclama, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então essa igual dignidade é dada por Deus, mas não existem as diferenças físicas, diferenças de temperamento, né? As diferenças de até necessidades físicas de um e de outro. E aí essa equalização é que leva à santidade, né? Essa equalização são os hormônios da mulher, né? São as necessidades do homem, né? Que muitas vezes está lá na rua trabalhando, se incomodando, né? E também trazendo sustento pelo suor. E esse suor e essas dores do parto também são trazidas pelo pecado original, porque não fomos configurados assim. Então, mas voltando um pouquinho, Deus tirou a mulher da costela do lado do homem, por quê? Porque a relação sexual do casal deve ser de iguais e não de domínio.
E aí o Padre Paulo nos lembra para essas desvirtuações do sexo, que é o sexo oral e o sexo anal, né? Que são formas de domínio em que um claramente está subjugado ao outro, fazendo o outro ter o prazer. Então, olha só como a gente vai achando que é normal algo que não está parelho, não está não está dentro daquela harmonia do plano de Deus, que é o quê? É o sexo sendo feito com atos que são sempre iguais, são sempre parelhos, né? São sempre recíprocos, uma doação de si com o respeito dos limites humanos e de suas funções, porque cada área do nosso corpo tem uma função, não é? A boca foi feita para a gente se alimentar, óbvio para beijar também, e nada impede que um cônjuge beije o corpo do outro, mas ele está falando do sexo, da finalidade, o sexo oral puramente, né? A finalidade do sexo oral. E o anal a gente sabe que é um órgão, né, excretor, é um órgão em que a gente coloca para fora o que não presta no nosso corpo, né? Não existe ali se plantar uma semente de vida onde está o esgoto do nosso corpo. E é óbvio que no intestino também são processadas muitas coisas, né? Eu sou uma curiosa da medicina, então também a gente sabe que lá no intestino se processam hormônios e se absorvem nutrientes, e hoje a medicina indica, né, que ali existe um segundo cérebro. Por quê? Porque o corpo humano é muito regido por questões intestinais, mas ponto, cada função, cada parte do nosso corpo foi dada uma função. E por que isso então é desvirtuado? Por causa dessa questão do domínio, essa questão do ver o outro como uma fonte de prazer, de coisificar o outro, de deusificar o sexo. E aí eu já quero partir para a leitura de Mateus 19:3, em que os apóstolos dizem assim, mas se o homem e a mulher não podem se separar, como Cristo disse, ele diz assim, por que Moisés então permitiu em sua lei que o homem e mulher se dessem carta de divórcio? Então perguntaram, é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo que seja? Ele respondeu, não lestes desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram, por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio e depois se repudiasse? Então Cristo responde, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas desde o princípio não era assim. Eu vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, exceto por motivo de fornicação, ou seja, essas uniões irregulares que não têm o sacramento do matrimônio, né, em que um e o outro não se completam com as bênçãos de Deus, a fornicação é isso, é o sexo fora do matrimônio, né, e desposar outra comete adultério, exceto por esse caso, né, se você desposar outra mulher, você vai cometer adultério, porque você ainda está sob a união entre o homem e a mulher inicial, você se uniu à mulher, você se tornou com ela uma só carne. Tanto que São Paulo também, numa das cartas dele, diz assim, cuidado, você está se unindo a uma prostituta, você vai se tornar um prostituto. Por quê? Você vai se tornar uma só carne com uma prostituta. Então, essa questão do adultério tem a ver com a nossa fidelidade a Deus. Olha como está tudo interligado, né? A questão de ser fiel ao parceiro, ao esposo, ao cônjuge, tem a ver com a sua questão de ser fiel a Deus. E é por isso que o Padre Paulo diz que a teologia de São João Paulo II é perfeita, porque ela vai buscar na Bíblia a origem, em Gênesis, né, da criação do homem e da mulher. E que a Bíblia, assim, joga a luz ao fim último do ser humano. E aí ele ultrapassa muito a medicina, porque ela vai no âmago da questão. Ela vai na imagem e semelhança com que Deus criou o homem e a mulher. Ele vai com as definições com que Deus criou o homem e a mulher. Então, e aí João Paulo II nos lembra que pelo fato de o verbo de Deus se ter feito carne, o corpo entrou pela porta principal na teologia. O corpo passa a ser sagrado, por quê? Porque Deus se fez homem. E aí a gente pode ressignificar a existência humana decaída pelo pecado em Cristo. E aí vem essa sacralidade toda. Se a gente vê uma relação meramente constituída sobre bens financeiros, bens de prazer, viagens, né, posses e outros mais entre o homem e a mulher, acabou, vamos dizer, a função total, né, a função na sua plenitude dessa união. Por quê? Porque ela se resume a coisas materiais. As coisas materiais podem ou não estar ali, podem ou não permanecer, os filhos podem morrer, o cônjuge pode morrer, mas a santificação fica. Os frutos daquilo têm que ficar. E tem que ultrapassar as coisas materiais, ao próprio prazer em si, porque pode ser que o seu cônjuge um dia se torne impotente. Pode ser que sua mulher um dia tenha um problema grave
e esteja com dificuldade de ter prazer, e aí acabou o matrimônio, acabou a união. O que Cristo quis dizer ali, na dureza dos corações na lei de Moisés, foi que, por conta da sua não reconciliação com Deus, povo judeu, que eu vim trazer, a plenitude dos tempos é Cristo, por conta dessa reconciliação, dessa não reconciliação, Moisés concedeu. Pela dureza dos vossos corações. E o que é o contrário da dureza dos nossos corações? É a obediência a Deus. A obediência a Deus nos leva a Gênesis. A obediência a Deus nos leva a entender, à luz da Bíblia, para que isso aconteceu. Por que o homem, por que a mulher, por que a união sexual, por que a união matrimonial, por que a constituição da família como berço, né? Berço das almas para o céu, quando existe ali educação religiosa. Então, tudo isso é o quê? Vamos dizer, o desequilíbrio das paixões humanas entrando na relação homem e mulher. Então, deixa eu pegar aqui mais um trechinho para vocês, em que ele diz assim que essa dureza, o Padre Paulo nos lembra, é uma esclerocardia. Essa esclerocardia, ela precisa ser, essa dureza precisa ser amolecida pela obediência. E aí você consegue entender o que é o matrimônio passando pelas dificuldades e alcançando a santidade. Porque pelas dificuldades que a gente alcança a santidade, a gente sabe, é um combate. Por isso São Paulo fala em combate. Combate não é algo que você senta no seu quintal, pega um suquinho e fica tomando olhando para o céu. Não, combate é algo que faz a gente suar, que cansa, que faz a gente pensar, que faz a gente buscar a palavra, faz a gente buscar o catecismo. Eu já vou pegar ele aqui porque tem uma parte importante para a gente ler. Então, Deus criou o homem e a mulher harmonicamente um para o outro e no fim viu que tudo era bom. Então, como eu ia dizendo, a Bíblia joga a luz nessa origem do homem e da mulher. Então, por que essa relação está ruim? Porque ela em essência é boa, mas ela está ruim porque falta esse amolecimento da dureza dos corações, que é a conversão da sua realidade enquanto ser humano dentro de uma relação e com relação ao outro. Primeiro você descobre a sua dignidade, como eu já falei no vídeo passado. Primeiro você se descobre filho de Deus. Essa é a sua dignidade. Depois você olha para o outro com a mesma dignidade que ele tem de filho de Deus. Aí todo o resto fica subjugado. Você não quer mais saber de pornografia, você não quer saber mais de masturbação, você não quer saber de mais nada. Por quê? Porque a sua dignidade, ela está proposta, inserida dentro da sua natureza, da forma como Deus te criou. E Ele sim sabe o que vai te satisfazer plenamente. Ele sim sabe o caminho para você alcançar essa graça. Aí o padre diz assim que é preciso, citando João Paulo II, afundar as raízes no próprio ser das coisas. Essa raiz da bondade, né? Que Deus criou tudo que é bom. Tudo é bom. Hoje essa relação está desordenada. Não vem da natureza do ser, mas do pecado. Porque a natureza do ser é boa, mas é o pecado que desordena. É a ruptura com Deus, essa ruptura da comunhão original do homem e da mulher. Não há uma relação entre o homem e a mulher sem reconciliação com Deus, vai dizer o capítulo 3 do Gênesis, né? Essa relação do homem e da mulher. Pois isso aconteceu após o pecado de Adão e Eva. A relação deformada por acusações recíprocas é uma relação de cobiça, de submissão e de dominação, como eu ia dizendo. Eu quero pegar, então, aproveitar esse trechinho do Catecismo da Igreja Católica, já estamos finalizando o vídeo, mas no 1607 a Igreja nos lembra que essa desordem que dolorosamente constatamos não vem da natureza do homem e da mulher, nem da natureza de suas relações, mas do pecado, porque de Deus só sai o que é bom, o que é ruim sai do quê? Do que não existe, do que Deus não criou, é a desvirtuação do bom, isso é o ruim. Deus não criou o que é ruim, né? O ruim veio pela nossa desobediência, o pecado. Então, a reconciliação, o Deus estar presente na oração em família, como diz o Papa Francisco, né? No estar junto em família, no ler a Bíblia, no rezar o texto. Isso reconcilia o casal de forma que ele se torna indestrutível. Por quê? Porque a casa está fixada na rocha. Então, isso tendo sido uma ruptura com Deus, o primeiro pecado, tem como primeira consequência a ruptura da comunhão original do homem e da mulher. Suas relações começaram a ser deformadas por acusações recíprocas. Sua atração mútua, dom do próprio Criador, transforma-se em relações de dominação e de cobiça. A bela vocação do homem e da mulher para ser fecundos, multiplicar-se e sujeitar a terra é onerada pelas dores do parto e pelo suor do ganha-pão. Essas coisas que eu falei, nessas contradições que a gente vive, porque já estamos livres do pecado, mas ainda sob o jugo dos problemas do mundo, né?
Livres do pecado em Cristo, em estado de graça, procurando a confissão. Aliás, a confissão é um excelente remédio para o casal, né? Ambos se confessarem. Então, isso aqui já vai interferir, né? Na relação homem e mulher, que por natureza é bom. Então, é buscar na origem, é buscar a natureza. E a natureza é a comunhão com Deus, em última instância, né? Aí a sua união com o seu cônjuge vai ser boa. Para curar as feridas do pecado, vem a solução. O Catecismo 1608. O homem e a mulher precisam de ajuda da graça de Deus. Em sua misericórdia infinita, jamais lhe recusou. Não vai recusar o seu casamento, não vai recusar o seu namoro, que é o caminho do casamento. É o momento de suar, para depois, sim, gozar desse matrimônio, não é? Então, é o momento de construir. Então, também isso é uma coisa que prejudica muito o casamento, né? Quando o matrimônio se dá desordenadamente, quando o namoro se dá desordenadamente, é difícil você ordenar um matrimônio, né? Porque em Deus é possível, como diz aqui, olha, em sua misericórdia infinita, Deus vai te dar a graça. Mas é preciso se voltar para Ele, é preciso se arrepender, confessar os pecados e se voltar para essa origem, né? Que é Deus. Sem essa ajuda, o homem e a mulher não podem chegar a realizar a união de suas vidas para a qual foram criados no princípio. E Santa Giana, batendo mais uma vez na frase dela, nos diz que de seguir direito nossa vocação depende da nossa felicidade eterna e terrena. Quer dizer, se você talvez não esteja tendo essa felicidade no matrimônio que você que é transcendente à felicidade do mundo, obviamente, que tem os seus problemas, mas está baseada no raciocínio que as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que tudo existe para acrescentar no seu caminho de santidade, aí você não vai ser feliz, não vai ter nem a felicidade terrena e nem a felicidade eterna, porque Deus te deu uma via de salvação no matrimônio, um dom, e você está simplesmente colocando de lado porque você está desordenado, porque você não centrou sua vida em Deus. Aí você começa com aquelas frases, eu não consigo, é mais forte que eu não sei o quê. Por quê? Esse mais forte que eu, esse eu não consigo, é a desordem sua interna, que você precisa realinhar em Deus para que sua vida seja feliz, não só no matrimônio, mas na viuvez, mas na castidade, né? A pessoa que faz voto de castidade, na ordenação sacerdotal, reordenar a vida em Deus é o sentido da nossa felicidade. É preciso, vai dizer o Padre Paulo, mergulhar numa reflexão profunda do ser das coisas, para que daí você consiga ter as respostas. Então, para terminar, a Bíblia nos revela o projeto originário de Deus. É um diagnóstico com base no ser das coisas e na raiz do ser do homem e da mulher, em que há uma harmonia original desvirtuada pela dureza dos corações, que é o não reconciliar-se com Deus. Aproveite essa semana, você que é casado, você que está namorando, né? Você que está noivo, prestes a dar esse passo, aproveite essa semana para fazer uma boa confissão, para estudar um pouco mais essa teologia do corpo, ler os escritos de João Paulo II, aprofundar-se no amor pela sua esposa, pelo seu marido e pelos seus filhos, vê-los todos como um Cristo, que também está ali precisando do seu perdão, precisando do seu amor, precisando do seu apoio, socorrer, né? Amar mais que ser amado. Reza a oração de São Francisco de Assis, está difícil. Peça a Deus a força necessária e a graça, pois, como disse o Catecismo, a sua misericórdia jamais faltou e jamais vai faltar, porque a sua misericórdia está aqui. Nós valemos isso, seu matrimônio vale isso. O preço de um Deus crucificado, tá? Fiquem com Deus, uma excelente semana, um feliz Dia dos Pais, mas um excelente dia, uma excelente semana da família, com excelentes reflexões para vocês, é o que eu desejo aqui do nosso canal. Fiquem com Deus e salve Maria!